Hoje completa uma semana da morte da pequena Ana Cecília Gomes Barbosa, de apenas 2 anos, no município de Aroeiras, no agreste do estado. O pai da criança, único suspeito do crime, está preso. O caso cruel chocou a Paraíba e ainda mais a população da cidade de Aroeiras, que tem cerca de 19 mil habitantes. É o que a gente confere na reportagem de Tiago Marques. Após uma semana da morte da menina Ana Cecília Gomes Barbosa, de apenas 2 anos de idade, a cidade de Aroeiras ainda não esqueceu a atrocidade do crime. Segundo o inquérito, que ainda está em andamento na delegacia de Queimadas, o pai da menina teria cometido o abuso enquanto dormia com a filha em um colchão da sala de casa e a mãe estaria com outro filho recém-nascido no quarto. Ao perceber que o lençol havia sido trocado e suspeitando do que teria acontecido, a mãe da criança exigiu que o pai a levasse ao hospital de Aroeiras, onde os indícios do crime foram descobertos pela equipe médica. Segundo a delegada que investiga o caso, Suelane Guimarães, a atuação do hospital foi fundamental para a prisão do pai, ainda na unidade hospitalar. A parte mais importante de tudo isso, que eu sempre gosto de frisar, foi do hospital, né? Da equipe de saúde do hospital, da médica, enfermeiros, que tiveram a sensibilidade de perceber e vislumbrar que ali não era simplesmente uma infecção ou que a menina estivesse só passando mal, mas percebeu que ali existia um caso de abuso sexual, né? E essa percepção também da equipe do hospital fez com que eles ficassem com o casal ali, não alardeasse para eles, e o casal permaneceu no hospital aguardando para que a polícia militar chegasse e efetuasse então a prisão do genitor, uma vez que ele era o principal suspeito. E aí, quando foram trazidos à delegacia, o casal, né, o pai e a mãe da menor falecida, ele a todo tempo negou, né, todo instante, dizendo que não fez isso com a filha. E o ponto primordial para a nossa prisão e para fazer realmente a prisão nos autos que a gente precisa formalmente da situação foi a fala da mãe. Em situação de grande vulnerabilidade vivia ela, em situação de violência doméstica, mas se sentindo frágil, acreditando que não tinha o que fazer porque convivia apenas com ele. E sobre a questão do abuso sexual, ela disse que quando começou a se relacionar com ele, já tinha ouvido falar que ele fosse um estuprador, né? Essa foi a palavra utilizada por ela, mas não imaginava que fosse fazer com a filha e sempre resguardou as filhas de ficar sozinha na presença dele por recear que ele fizesse algo do tipo. A direção do Hospital Doroteia Marques de Aguiar não gravou com a nossa equipe, mas confirmou que médicos que atenderam a criança suspeitaram do abuso, pois ela estava sem movimento nas pernas e com hematomas nas partes íntimas. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito já tinha histórico de abuso em outras vítimas, mas os casos não foram formalmente denunciados. Na delegacia de Queimadas, mãe e pai da criança foram ouvidos pela delegada Suelane Guimarães. Disse que a criança tinha sido internada no dia 18 de junho e ela ficou com a criança no hospital até o dia 28. Exatamente, a criança estava bem fraca, disse que com a respiração também fraca e tinha ficado com ela no hospital. Só que exatamente ela precisou se ausentar para ter bebê e o pai foi ficar então com a criança no hospital e ficou e depois retornou para casa. E desde então foi quando a criança falecida ficou diretamente com a presença do pai. A mãe nos relatou isso. E nos relatou que já estava no final de gestação com mais dificuldades, né? Para tomar conta, na gestação e para tomar conta da criança quando solicitou e precisou da ajuda do pai, já que nenhum outro familiar naquele momento estava se fazendo presente para ajudá-la. Aqui, a população não fala em outro assunto. Todos comentam sobre o crime que chocou a cidade. Ainda assim, tentamos gravar com os moradores, que mesmo indignados, não quiseram gravar entrevista. A casa onde o crime aconteceu foi essa, que fica na rua Bela Vista, no centro de Aroeiras. Hoje, já não mora mais ninguém. Nós tentamos conversar com os vizinhos, mas apesar de estarem revoltados e surpresos com o caso, ninguém quis gravar a entrevista. Também fomos ao Conselho Tutelar de Aroeiras, que se pronunciou apenas por nota, onde afirma que o órgão não recebeu nenhuma denúncia sobre o caso.
Agora, mesmo com o pai da criança preso preventivamente, a polícia aguarda o resultado de um laudo que deve sair ainda esta semana para concluir o caso. O interrogatório dele foi feito no momento que foi realizada a prisão em flagrante dele e não mais foi ouvido, né? O juiz converteu a prisão em flagrante em preventiva e ele foi encaminhado ao presídio. E a investigação continua no tocante a outras oitivas que são necessárias fazer da localidade mesmo, só para robustecer melhor o inquérito policial. E estamos no aguardo do laudo técnico-pericial, né, que é feito pelo Instituto de Polícia Científica da Polícia Civil do Estado. E claro que a gente vai seguir atualizando vocês sobre cada passo do processo aí que envolve esse caso que realmente chocou toda a Paraíba.